Salve galera, satisfação em estar aqui mais uma vez contando um pouco da minha história para vocês. E hoje vamos falar um pouquinho de mim, quem é o Diogo Castor, como ele começou, qual foi um pouco das influências dele para ele estar aqui nessa caminhada. E já segue aí, já me acompanha meus canais aí para estar sabendo um pouco mais de mim, um pouco da minha história, para estar acompanhando minha jornada, também meus trabalhos, minhas evoluções. Minha vontade é estar cada vez mais presente aqui nesses canais, certo? Compartilhar mais de mim, mais dos meus trabalhos. Ou da onde saiu essa ideia do Diogo se tornar tatuador, né? Como surgiu essa vontade, esse desejo de estar nesses meios. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho disso com vocês. Bom, galera, e como todo início, todo mundo tem um começo, né? Todo mundo tem uma influência, todo mundo tem alguém assim que se inspirou para chegar nesses caminhos, né? Eu falo que todo caminho tem um porquê, todo caminho tem um início. Eu, como a maioria dos tatuadores, eu sempre desenhei, sempre tive ali em meios artísticos incluído, e as aulas de artes para mim era o momento mais feliz assim das minhas aulas. As aulas que eu mais me identifiquei eram as aulas de arte na escola. Então eu estava sempre rabiscando, quando eu estava rabiscando no meu caderno, no meio das outras matérias eu estava rabiscando a carteira e assim por diante. Bom, galera, eu gosto de falar que todo mundo tem um começo, né? Todo mundo tem um porquê, todo mundo iniciou de alguma forma. Meus caminhos artísticos iniciaram na escola. Eu sempre fui voltado minhas características para arte, para os estudos de arte. As aulas de artes para mim era o que mais me motivava a ir para a escola. Tinha aula de arte, eu estava desenhando durante as outras matérias, no final do caderno, sempre fazendo algum rabisco. E eu sempre me destaquei nessa área de desenho. Então eu sempre procurei evoluir os meus desenhos. Quando muito pequeno, eu copiava os gibis da Turma da Mônica, copiava muito o gibi da Turma da Mônica, copiava. E dentro dos balões eu colocava outra história, criava outra história para os personagens, outra característica, e criava outros personagens dentro daquele meio, e aí ia fazendo meus próprios gibi. E isso tudo vem de inspiração, porque meu pai ele sempre teve um caderninho de quando ele desenhava também, de molecão assim. Ele desenhava, ele tinha um caderno dele de desenho, a qual eu copiei muitos desenhos dele. E meu irmão mais velho também, eu digo que ele foi uma das influências assim mesmo sem querer, porque meu irmão mais velho ele desenhava um desenho técnico, então ele tinha muitas revistas, muito conteúdo de desenho guardado, e eu já vou chegar lá nessa parte, mas ele tinha desenhos técnicos e revistas de como desenhar uma mão com a forma mais técnica possível, como desenhar um rosto de uma forma mais técnica. E eu pegava essas revistas escondidas dele, folheava tudo para mim aprender a desenhar melhor uma mão, aprender a desenhar melhor um rosto. Então, como eu não tinha como comprar, na época, mesmo sendo criança assim, essas revistas eu pegava dele escondido, começava a ler. E ele vai dar risada quando ele ver esse vídeo, mas eu pegava muitos livrinhos dele escondido. E inclusive acho que um dos meus primeiros contatos com tatuagem foi um dos cadernos dele de desenho. Tinha muitas revistas de tatuagem em casa, então ele tinha revista de tatuagem. Aí eu pegava escondido, via, copiava o desenho. Meu primeiro contato com tatuagem de Índia, de sereia, tatuagem de skull foi o que mais me motivou assim a ir pra essa área. Eu pegava tudo dos cadernos dele, copiava, aí colocava lá no meu caderno, fazendo meus desenhos escondidos e tal. Mas o meu contato foi meus primeiros contatos foi através dessas revistas mesmo. Através das revistas dele eu tive muito contato, que na época as tatuagens do mercado era tribal, Índia, sereia, aquela parada mais raiz mesmo. E aí eu sempre tava copiando esses desenhos das revistas dele, sempre replicando e com muito desejo de fazer tatuagem. Também acredito que minhas visitas no centro, assim, quando eu passava em frente à galera do rock, escutava aquelas maquininhas arrebentando, né? Era sensacional ouvir aquele barulho, era sensacional passar ali e movimentava muito pra mim.
E aí hoje eu tenho 25 anos e desde a escola eu sempre queria voltar meus serviços para uma área mais artística. E eu costumo falar que cada lugar que eu passei, cada lugar que eu frequentei foi um aprendizado para mim e trouxe uma bagagem diferente para mim. Um dos meus contatos trabalhando numa gráfica me trouxe referências de como criar uma arte, de web designers, né? Web design, meio artístico, de como fazer um banner. Inclusive eu tive contato com artistas que trabalhavam com Photoshop, que isso foi me agregando conteúdo. E aí eu costumo dizer que tudo soma como um aprendizado. No final das contas, todas as minhas bagagens do CLT, de vida, me trouxeram ao ser o profissional que eu sou hoje, a buscar os meios que eu busco hoje para me conhecer, para trabalhar e para fomentar isso para mim no meu trabalho. E as revistas dele me influenciou muito para a arte da tatuagem e lá eu tive contato com as primeiras técnicas de tatu. Foi ali que eu conheci muitos dos pioneiros da tatuagem da velha guarda, né? As maiores referências de tatuagem estavam naquelas revistas e foi muito satisfatório ter aquele contato. Hoje em dia eu entendo a importância desse contato que eu tive, as referências que eu tenho através desses meios e tudo que eu busquei assim, né, evoluir veio através desses canais. E é engraçado porque em 2016 eu comprei meu primeiro kit de tatuagem. E como eu tinha falado, eu não consegui realizar minha primeira tatuagem com aquele kit. É um kit completo da Art Fusion na época, que vinha a máquina, piqueira, tinta, pele artificial, que na época era uma espécie de um EVA. E aí a primeira fonte, cabo, clipcord, pedal, um kit completo mesmo. Só que esse kit não tinha uma base ali de conhecimento para usar, eu não sabia usar uma máquina, não sabia usar o clipcord, não sabia usar a fonte, eu não sabia regular a voltagem, eu não sabia aplicar tinta na pele, eu não sabia utilizar a agulha, eu não sabia encaixar a biqueira. E aí eu vi que não só ter as ferramentas te faz um tatuador, nem um profissional de qualquer outra área, você tem que buscar o conhecimento primeiramente. E aí isso daí já mexeu comigo, porque eu sou uma pessoa que tem um pouco de medo, eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer qualquer coisa, eu tenho medo de fazer qualquer arte, eu tenho medo de sair por aí aplicando uma tatuagem de qualquer forma. Eu tive medo, então desde o começo eu tive muito medo de fazer as coisas, simplesmente sair fazendo. Até meus amigos falaram, não, pô, você tem a maquininha lá, tatua aqui, faz um risco no meu braço. Eu, não, mano, tô aprendendo ainda, não tem como. E eu ficava com esse medo, eu ficava com esse receio, porque eu sabia que eu tinha uma responsabilidade com os meus clientes, meus amigos, em fazer uma aplicação na pele deles. Então, eu não saí por aí fazendo qualquer coisa. Aí, esse primeiro insight de ter uma máquina em 2016 me despertou que eu tinha que ter o conhecimento. E aí eu fui buscar esse conhecimento através dos canais digitais que era o que eu tinha acesso, Facebook, YouTube e as mídias digitais, né, da época. Em 2016 eu lembro que onde eu mais aprendi foi no YouTube, através dos canais, inclusive Jonas Piscatori foi o que mais fez parte disso. Eu lia muito conteúdo dele, buscava aprendizado naquela área, buscava entender sobre o que ele estava falando, o que ele estava fomentando ali, como é que aplicava a tinta na pele, como é que colocava a agulha, qual agulha servia para quê. E aí eu fui buscando essas técnicas. E mesmo assim, eu só pratiquei no EVA por muito tempo. Pegava o EVA, praticava, pegava o EVA, traçava, pegava o EVA, traçava, pegava o EVA, traçava reto, fazia na caneta, Aquele treino imensamente, tipo o Karate Kid, tira o casaco, bota o casaco. Fiquei nisso por muito tempo. E assim, minha irmã foi uma das primeiras cobaias, no caso. Ela que me pressionou, faz uma tatuagem em mim, você tem que fazer uma tatuagem, pô, você já tá rabiscando aí. Eu só pegava o EVA, galera. E aí eu falei, vamos fazer, você quer fazer o quê? Ah, vamos fazer uma borboleta aqui, né? Que foi bem aqui no antebraço aqui a borboleta. Aí eu falei, demorou, vamos fazer. Aí
fiz lá, rabisquei a borboleta, peguei o desenho da borboleta, da referência, e aí eu não tinha maca, eu não tinha uma mesa, eu não tinha luz, eu só tinha as tintas, a agulha, um pouco de entendimento de biossegurança ali que eu pesquisei na internet, que era pra mim era colocar o plástico filme na bancada e colocar os batoques de tinta, colocar as luvas e passou o alquinho na pele, colocou o decalque, já era, só manda tinta pra pele. E foi assim que eu fiz, foi uma biossegurança básica que eu tinha conhecimento e eu fiz. Só que aí como eu não tinha maca, eu utilizei uma cama beliche que a gente tinha em casa. Como eu não tinha a mesa, eu apoiei meus materiais sobre uma bancada. E aí eu iniciei, assim, para a primeira tatuagem, através de todo o conhecimento que eu busquei, não ficou um trabalho tão grotesco, super amador, com muitos erros de aplicação, erros de pigmentação. Eu estava desconfortável na posição que eu estava sem cadeira, tudo desconfortável. Ela também, por estar deitada numa cama, estava totalmente desconfortável. E ela gostou, ela curtiu assim, mas eu odiei. E eu acredito que isso, o fato de eu não ter gostado, eu não ter me sentido bem fazer daquele jeito, daquela maneira, me deu um insight, me deu uma parada, não, Diogo, você precisa buscar outro conhecimento, você precisa buscar aprender, você precisa buscar melhorar a sua técnica. E aí isso daí me deu um incentivo para mim sair daquela caixinha ali, procurar outros meios. Então, esse medo que eu tive, não me arrisquei a pegar outras pessoas. E aí eu falei, eu preciso de outros equipamentos, eu preciso de mais conteúdo. Então, de 2016 eu continuei estudando tatuagem, vendo, participei do Tattoo Week, conheci outras pessoas que tatuavam, aí consegui ter meio dos profissionais tatuando de perto. Não consegui que algum estúdio naquela época me abrisse as portas para mim começar como iniciante. Então isso me mostrou que eu teria que aprender de forma sozinha e conseguir trabalhar com o que eu tinha. E aí eu tava trabalhando no CLT na época, tava numa empresa, tava ganhando bem, tava com minhas contas estabilizadas e tava confortável até. E muitas coisas, claro, pessoais e psicológicas me fizeram afastar da tatuagem, de 2016, não buscar trabalhar com aquilo, e sim me estabilizar profissionalmente na área CLT. Eu fiz até vestibular por volta de 2018, 2019, estava prestando vestibular para entrar numa faculdade, só que eu no próprio vestibular eu vi que eu não me encaixava em nenhuma das áreas ali, perdido em tudo, nessas áreas mais técnicas que você vai se profissionalizar através de uma faculdade. Eu não me encaixei de forma alguma. Isso me incomodou bastante e durante as aulas um professor chamado Tite, eu me recordo muito dele, ele falava, você tem que seguir seu coração, siga seu coração. Ele iniciava a aula falando pra gente seguir seu coração, e meu coração não tava ali. Meu coração tava voltado pra tatu, minha motivação. E essa primeira tentativa de tatuar minha irmã foi uma parada que me trouxe um despertar que eu deveria me profissionalizar naquilo. Eu tinha assim um chamado para aquilo, mas eu deveria me profissionalizar, eu deveria buscar mais conteúdo, buscar mais entendimento. Aí ao voltar para o mercado de trabalho, estar em CLT, estar trabalhando ali numa empresa que eu tinha uma certa segurança, eu busquei poupar uma renda e investir. Eu fui comprando máquina, fui comprando material aos poucos, comprando maquininha, comprando itens de segurança necessária para fazer uma tatuagem aos poucos e investindo aos poucos, e também juntando uma grana para me especializar, do qual então aí essa empresa que eu trabalhava, CLT, foi o término dela inicia com um cartãozinho de um Tattoo Week. Basicamente eu fui numa das convenções do Tattoo Week, não lembro o ano, mas eu peguei um cartão e guardei. E durante arrumando minhas coisas em casa tal, eu pego esse cartão e pum, aí eu visualizo ele direito, opa,
X-Art Tattoo, né? É uma escola de arte e aprendizado para tatuagem. E aí eu fui buscar saber sobre eles, fui nas redes sociais deles, fui pesquisar sobre eles, reclamei aqui e tal, quem é essa escola, fui buscar pessoas que já estiveram lá. E aí eu conheci eles melhor através desses canais e descobri que eles são uma escola que praticamente eles ensinam você do zero a tatuar e te dão totalmente a base ali de biossegurança, de técnica, de aplicação, de conhecimento de máquinas, o qual eu não tinha. E procurei outras escolas também, tinha outras pessoas que ensinavam as mesmas coisas, só que eu me identifiquei mais com eles. Aí foi minha deixa, eu saí do CLT, investi minha rescisão no curso deles, comecei a aprimorar minhas técnicas, conheci eles, participei de todos os módulos praticamente, que eu não lembro, acho que foram 3 módulos ou 5. Aí participei dos módulos deles e investi lá no curso deles, até adquiri a máquina na época deles, que me serviu grandemente, a maquininha deles rotativa, nem era de bobina mais que eles utilizavam, eram rotativas. E através da X-Art eu descobri que eu poderia me tornar um tatuador e sem danificar a pele das pessoas, sem trazer nenhuma frustração, a contaminação cruzada, sem danificar os materiais, e isso daí é fundamental. Então eu acho que eles me trouxeram uma base muito grande de conhecimento, assim, foi um investimento muito alto mesmo. Quando eu saí de lá eu não tinha para onde ir, formado com uma ideia de como aplicar todas as técnicas, mas eu não conseguia estúdio para trabalhar, eu não tinha um estúdio, eu não tinha um espaço em casa para fazer isso, e eu me senti assim um pouco frustrado de não ter para onde ir, até que dos parceiros comigo lá na X-Art, o Carlos, né, do Caminito Tatu, ele me falou, pô, mano, eu tô começando agora também, tô com o estúdio aqui, e se você quiser, vem aí tatuar comigo aí, vem, traz seus clientes pra cá. E foi uma das primeiras portas que eu tive. Eu agradeço imensamente ele, porque lá eu tive um espaço para mim trabalhar, tinha o apoio dele, teve outros profissionais que passaram por lá que me davam uma base assim de conteúdo, do que eu poderia fazer, me dava um certo apoio ali. E eu participei lá, levava clientes no começo, tatuei alguns amigos lá. Só que também aquela frustração, né? Eu peguei toda a minha rescisão, investi em conteúdo, em curso, em aula, em workshops que eu fiz com outros tatuadores, porém eu não tinha nada concreto ali, eu não tinha uma base de clientes, eu não estava sendo remunerado tão bem por ser iniciante. E minhas contas começaram a chegar. Estava procurando trabalho já não conseguia pagar todas as minhas contas. Comecei a procurar emprego, comecei a participar de entrevistas. Fui parar em outra empresa CLT, da qual foi a última que eu saí agora. Quase 3 anos de empresa. Eu continuei estudando tatuagem, porém tendo um salário ali fixo, né, que me resguardava de ter preocupação com as minhas contas. Então, não estando preocupado com as minhas contas, eu comecei a aplicar os investimentos em workshops, cursos voltados à área da tatuagem. Comprei mais materiais que eu não tive acesso na época de 2019, quando eu saí da X-Art, eu não tive acesso, então aí eu comprei materiais diferentes que eu precisava trabalhar, uma impressora que eu não tinha na época, agora eu tenho. Então, graças ao CLT eu consegui conquistar muitas coisas assim que para mim hoje trabalhar é essencial. Para mim ter um espaço, para mim ter um estúdio, essas coisas são essenciais e eu não tinha na época isso. E então aí eu comecei a trabalhar investindo em materiais, poupando, e chega um momento de decisão assim que você se encontra muito insatisfeito com tudo, muito insatisfeito com o CLT, muito insatisfeito com estar trabalhando para alguém e só sendo recompensado em salário, você se encontra fora dali. Eu não me encaixava mais na empresa, porque eu sabia que eu tinha
outra ambição, eu tinha outro projeto, eu queria mais do que eles tinham para me oferecer. Então eu decidi encerrar o contrato com eles e me arriscar. E isso daí não foi do dia pra noite, não foi tipo assim, eu saí do CLT, consegui comprar tudo e vim pra cá, não. São pequenas coisas que eu vim movimentando durante anos pra estar aqui hoje. E essa fase de ter um estúdio e estar no começo da carreira é uma balança muito pesada, porque eu já estou pagando contas, porém eu não estou tendo a rotação de clientes suficiente para equilibrar isso. Então, todos os meus investimentos praticamente são feitos exclusivamente por mim. Eu falo, eu sou meu patrocínio. Hoje, se eu tô reservando todos esses meses para só tatuar, para só voltar minha cabeça para tatuagem e para minha família, o patrocínio tá vindo de mim, tá sendo financeiramente custeado por mim. E durante esse processo de ser um aprendiz, ser um iniciante, acho que uma das lições mais valiosas que eu aprendi foi que a gente tem que estudar, Se você quer alguma coisa, você almeja qualquer sonho, você tem um objetivo, você quer seguir qualquer carreira, você tem que estudar. Então começa com estudos, você não tem nada, você não tem pra onde ir, você não tem um escritório, você não tem um ateliê para trabalhar. Começa com estudo, tudo parte do estudo. Você tendo todo o conhecimento da sua área, você consegue alinhar isso, claro, financeiramente a gente precisa de dinheiro para custear equipamentos, para custear coisas. Só que, assim como eu, todo mundo pode começar do zero. Eu pegava cada finança, economizava, colocava um dinheiro na poupança, toda vez pagava as contas do mês. Esse daqui vai pro meu curso, esse daqui vai pra tatuagem, esse daqui vai pro meu estúdio, esse daqui vai pro material. Então, ao longo de anos, como eu falei pra vocês, eu iniciei em 2016, tive problemas emocionais, psicológicos, financeiros, do qual eu não pude seguir e falta de conhecimento. E a partir de 2019, eu tive uma ideia diferente através dos cursos que eu fiz para mim começar a aplicar e me voltar para tatuagem. E aí foi aí que eu comecei a comprar pequenas coisas, eu parcelava em 12 vezes alguma das coisas, vamos supor, a impressora, parcelei em 12 vezes, eu fiquei um ano pagando a impressora, trabalhando no CLT, mas é um equipamento que eu precisava para o meu estúdio e eu não podia ficar sem, e eu não tinha como pagar de uma vez só. Então, às vezes a gente tem que fazer sacrifícios necessários. Meus sacrifícios necessários foram trabalhar no CLT para financiar as coisas que eu precisava de material para mim trabalhar por conta própria, com algo que eu gosto e amo, que é a tatuagem. E acredito que vários sacrifícios que eu fiz, inclusive teve muita coisa que eu tive que deixar para trás na minha vida por conta da tatuagem, que é um mercado que eu não viso só o dinheiro, é uma paixão, é uma parada que me fomenta. Desenhar, estar nesse processo, estar incluído nesse meio, é algo que me dá um brilho no olho quando eu falo, quando eu estou presente nisso, quando eu estou indo para as feiras, para a convenção, eu estou nesse meio, ou quando eu vou lá no profissional para ele fazer a tatuagem em mim, acho que tudo agrega. Então, eu acredito que cada processo faz parte de um todo, né? E como eu tenho dito, né, a tatuagem é muito importante para mim, ela ressignifica minha vida de várias formas. Eu me sinto muito honrado de poder ter conhecido vários artistas na tatuagem que me agregaram muito conhecimento e eu mesmo ter me colocado nesse meio. Eu já me coloquei presente de vários artistas que eu admirava através dos canais de mídias sociais e eu estive presente com eles porque eu consegui economizar um dinheiro para participar de um workshop deles, eu consegui economizar uma grana para fazer uma tatuagem com eles. Então eu me coloquei na presença de grandes artistas que eu admiro, que somam hoje no meu conhecimento. Eu procurei agregar os valores deles, pra minha vida.
eu procuro, quando eu tô com um profissional desses, conhecer eles, conhecer a história deles. Pô, como é que você fez pra chegar aqui e tal? Quais foram suas dificuldades? E se assemelham com as minhas, as dificuldades deles muitas vezes se assemelham com as minhas. Muitos dos artistas passaram pelas mesmas dificuldades que eu tenho e estou enfrentando no mercado e em reconhecimento profissional e inclusive em questões psicológicas que a gente tem que ter, porque a gente está voltado no meio que a gente é a mão de obra. Eu sou a mão de obra hoje. Hoje eu sou o artista, eu executo a arte. Então, muito do que eu crio na tatuagem exige psicologicamente de mim fazer a arte, de mim trabalhar, de eu tatuar você. Então, isso é uma parada que é gratificante, é muito gratificante, mas tem uma carga ali psicológica que todo artista enfrenta. Às vezes a gente não consegue criar um conteúdo igual, muitas vezes eu não consigo estar no Instagram postando. Ou muitas vezes eu faço um trabalho legal e não tiro uma foto tão bacana porque eu não me especializei em fotografia, né? Eu me especializei em arte de tatuagem. E aí quando a gente abre um empreendimento, igual agora eu tenho um estúdio, eu tô me vendo com vários obstáculos, que eu tenho que ser marketing, tenho que ser fotógrafo, tenho que ser social media, tenho que estar presente em vários canais digitais para mim poder gerar um conteúdo e um valor para vocês também virem tatuar comigo, porque se eu não tiver nesses meios, se eu não consigo postar meu trabalho nas redes sociais, como vocês vão me conhecer? Aí fica difícil, né? Minha ideia de vida, meu estilo de vida mesmo, pra quem me conhece, muita gente me conhece, pô, minha vontade era morar numa montanha, em qualquer lugar aí paradisíaco, e ter meu estúdio como se fosse um roots, com a vista pro mar assim, pra vocês tatuar num ambiente bem naturalista e viver lá tranquilamente. Vocês que fossem fazer a trilha lá pra chegar, pra me alcançar lá naquele monte e tatuar comigo e, e simplesmente fora de qualquer mídia digital. Mas eu gosto de ficar fora das redes sociais, então às vezes eu não vou postar nada, às vezes eu não vou aparecer. E esse é um pouco do Diogo Castor que muita gente conhece e vocês vão começar a conhecer ainda mais, pô, porque eu tô me abrindo pra isso, eu tô me abrindo pra mim. É novidade estar aqui falando com vocês, é uma parada que eu não sou muito de fazer, eu sou bem introvertido no caso, mas tá dando certo, tá fluindo. E aí eu quero falar pra vocês um pouco da minha paixão, né? Minha paixão na tatuagem, além de ser apaixonado pela tatuagem, reconhecer todos os princípios, né, do começo, old school, essa arte maravilhosa, pô, tudo tem um começo, a tatuagem tem uma base, ela tem grandes mestres que começaram a tatuar, ela chegou aqui de uma forma incrível, ela tem uma história, ela tem como ela chegou no Brasil, como tudo isso começou. E eu sou apaixonado por essa história, eu sou apaixonado por esse começo. Eu sou apaixonado pelo começo da tatuagem. Só que quando eu comecei a tatuar, eu me vi apaixonado por um estilo também. E é o preto e cinza, é o realismo preto e cinza. São técnicas de sombreamento e luz, e degradê, e sombras e traços também, que me fizeram apaixonar por esse estilo, que é o estilo que eu busco me especializar, eu busco conhecer sempre. Então, hoje, Diogo, se conhecendo como tatuador, conhecendo seus caminhos, eu voltei meus estudos para uma área específica, que é o realismo preto e cinza. E aí, esse realismo preto e cinza, eu tenho um mestre que eu me inspiro muito nos trabalhos dele e tô sempre acompanhando ele nas mídias sociais. Realizei workshops com ele online e tive a honra de conhecê-lo profissionalmente e participar de um workshop presencial. E eu reconheço ele como um dos mestres assim nessa categoria de arte. E eu quero um dia que meus trabalhos se assemelhem ao nível do dele, porque
é o que eu tô buscando, é o que eu quero. É meu foco na tatuagem hoje, um dos meus focos é que meus trabalhos se assemelhem com o dele. E esse cara é nada mais, nada menos que o Chico Morbeni, pô. Ele é um representante incrível para mim, toda a história dele, tudo que eu acompanho nos workshops, as histórias de vida dele, como ele chegou na tatuagem, o que ele fez para estar ali. São barreiras que ele teve que passar, são processos que eu me reconheço neles muitas vezes, então isso faz eu mais próximo dele, ele mais próximo de mim e me inspira, a história dele me inspira muito e eu sou suspeito de falar, eu reconheço ele como o melhor nesse estilo e é o que eu quero estar junto com os melhores, então eu sempre faço economias para eu quê? Como eu quero estar com os melhores, eu quero que o meu trabalho se assemelhe com um dos melhores. Eu economizo e invisto nos workshops dele. Um workshop hoje é o que vai me deixar mais próximo do Chico Morbeni. Pô, eu invisto naquele workshop, vou lá, participo, conheço ele, conheço o trabalho dele e isso me agrega muito para o estilo de vida que eu estou criando para mim e para minha arte, para minhas técnicas. E então hoje eu tenho investido em workshops da área de realismo. Um dos grandes profissionais é o Chico Morbeni. Eu tenho alguns workshops dele, tenho feito outros também de outros artistas que é uma soma de técnicas no final. Eu participei do Tattoo Week aí agora, o último 2023, né? Estava presente lá, acompanhei alguns artistas trabalhando e aprendi técnicas ali só de observar eles tatuando que vão somar para mim nos meus futuros trabalhos. E isso daí é muito gratificante. Hoje tendo meu próprio espaço aqui de tatuagem, meu estúdio, né? Meu estúdio, ser empreendedor, está começando algo do zero e eu sou iniciante, só que eu quero me especializar no realismo. E mesmo eu sendo iniciante, eu me identifico em estar estudando e tatuando somente realismo. Então, hoje eu não estou fazendo caligrafia, eu não estou fazendo um lettering, eu não estou fazendo um old school. Meus trabalhos e estudos são voltados exclusivamente para o realismo, porque é a área que eu estou estudando, é o que eu quero fomentar e é o que eu quero ampliar no meu portfólio. Valores promocionais aqui no estúdio, para fechamento completo, partes grandes, um valor bem em conta, bem abaixo do mercado, porque é onde eu quero ampliar meus estudos, é onde eu quero ampliar minhas técnicas. É uma linha tênue de você querer ser especialista em algo e você não tá entregando ali um trabalho a nível dos profissionais que são excelência no mercado, o Chico Morbeni, Fred Negrete, entre outros, muitos na área do realismo preto e cinza, e você ser iniciante nessa área e os clientes queriam um trabalho a nível desses profissionais que já estão há anos no mercado. Então, o meu trabalho não se assemelha a nenhum deles hoje, mas eu já sou melhor do que eu fui no começo. Então, eu estou buscando me especializar. Pode ser que daqui a 10 anos eu esteja no nível do Chico Morbeni ou daqui a um ano, mas eu preciso começar, eu preciso desse começo, eu preciso estar tatuando. Eu me vi como iniciante que só pegar o EVA, só tatuar em pele artificial não me acrescenta evolução, não evolui. Então hoje eu preciso de clientes que acreditem em mim e queiram participar desse processo de evolução, acreditem no meu trabalho, acreditem na minha evolução, busquem orçar comigo e entender que eu estou fazendo um orçamento de início. Eu não posso dar uma tatuagem para você hoje a custo zero, porque tem toda uma logística funcional de empreendedorismo que não me permite hoje tatuar nível zero de valor, mas eu estou colocando um valor bem abaixo do mercado para mim
conseguir montar meu portfólio e conseguir entregar para vocês um trabalho justo e suficiente naquilo. Hoje eu tenho estudado muito, então muitos trabalhos preto e cinza eu consigo executar plenamente dentro da minha área, com as minhas características. Eu estou criando trabalhos autorais, porque eu não gosto de realizar cópias, né? E muitas vezes eu tenho recusado orçamentos de trabalhos que eu não consigo executar, que não são da minha área. Você quer fazer uma caligrafia? Pô, eu não estudo caligrafia, eu poderia muito bem sim fazer, mas eu não faço porque eu não me assemelho com aquele profissional, eu não me assemelho com aquela característica, eu não tenho tanta técnica nessa área. Então é algo que vai me frustrar por eu estar no início e não ter tanto conhecimento quanto eu tenho no realismo. E continuar num caminho tenue do realismo do que eu ficar pegando trabalhos que não são da minha área, não são da minha área. E isso daí às vezes frustra muitas pessoas que vêm fazer orçamento comigo porque pensa que o Diogo não tatua caligrafia, o Diogo não faz um fine line, o Diogo não faz um lettering igual o do Tomaca. Pô, mano, o cara estuda, ele se especializou naquilo, o lettering dele é a especialização daquilo. O fine line é a especialização daquele tatuador. Eu estou me especializando na área do realismo. Eu quero entregar para vocês o realismo. Eu quero ser um profissional de referência no mercado na área do realismo. Então, isso daí é o valor que eu estou somando para mim. Os meus estudos estão sendo voltados dessa forma. E, obviamente, tudo que eu invisto em mim, de conhecimento, de workshop, isso vai ser entregue a vocês como? Quando eu entregar a arte para vocês, quando eu tatuar vocês, as técnicas que eu venho estudando, todo investimento que eu venho feito em mim na área do realismo, estando com o Chico Morbeni, realizando workshop, estando na feira de tatuagem, isso agrega valores e técnicas para entregar um trabalho real, fielmente ali na área do realismo para vocês. Então, vale a pena apoiar um iniciante, vale a pena fazer um orçamento e vocês se sintam livres em perguntar, em orçar. O orçamento é gratuito, gente. Vocês vão me perguntar, pô, Diogo, eu quero fazer uma planta, mas eu quero ela aqui com características de realismo. Você consegue fazer ela para mim? Eu tenho a foto aqui dela. Aí eu vou entrar em contato com vocês, vou te pedir algumas informações como o local, o tamanho mais ou menos, foto da pele, porque tudo isso aí eu vou, é meu questionário que eu faço para eu falar para você se eu consigo ou não entregar aquele trabalho. Porque se eu não conseguir, se eu acreditar assim que eu não consigo, eu simplesmente vou falar para você, desculpa, infelizmente eu não consigo entregar o trabalho que você quer, mas eu recomendo que você procure um profissional especializado nessa área. Porque não faz sentido para mim eu pegar um trabalho que eu não consigo só para fazer, só para mim ter você aqui no estúdio, só para mim tirar seu dinheiro. Bom, para quem está iniciando, o conselho que eu daria é estudar, estuda tudo, estuda o mercado, estuda quais são as técnicas, estuda a área que você deseja, o que você deseja, estuda cliente, estuda. Um estúdio não é só maquininha e tinta e agulha, não é. Um estúdio tem que ter muito mais materiais, muito mais ferramentas, muito mais suporte para você e para o cliente. Então é bom estudar, é bom estudar. Estudar acho que é um dos meus conselhos fundamentais assim para quem está iniciando, para quem está nesse processo. Não faça nada sem estudo, busque estudar. E se você tiver a oportunidade de estar próximo de quem já tatua, estar no estúdio, pagar uma tatuagem para você ver um profissional fazendo antes de começar, faça isso porque vai te agregar, vai te expandir o seu aprendizado, vai te expandir seu conteúdo, vai te dar um insight diferente. Então, estuda, galera, estuda porque isso é muito importante. Acho que é o começo de tudo. Qualquer carreira você tem que estudar. É isso, eu agradeço a participação aqui e espero ver vocês em breve. Espero que vocês conheçam um pouco mais do Diogo. Se tiver alguma dúvida,
manda aqui pra mim que eu vou estar respondendo todos vocês. E me acompanha nas redes sociais, acompanha minha evolução.